Toda boa história possui um embate entre dois personagens, o bem e o mal, Davi e Golias, Batman e Coringa, Superman e Lex Luthor, e na Fórmula 1, Ayrton Senna e Alan Prost. Esses dois homens protagonizaram talvez uma das maiores rivalidades da história do esporte. Mas no final, o ódio e o rancor deram lugar a uma bandeira branca, e infelizmente depois disso, um deles deixou muita saudade. A história começou em 1988, quando a McLaren decidiu montar o famoso Dream Team, dois campeões do mundo numa mesma equipe, Ayrton Senna e Alan Prost. Com eles, o time dominou a temporada, mas algo estava prestes a dar errado. Ambos tinham a mesma ambição: ser o piloto número 1, o que parecia ser uma união poderosa logo se transformou em uma guerra interna. Existe um acordo interno, uma regra não escrita. O acordo previa que quem terminasse a primeira curva na liderança não poderia ser incomodado pelo concorrente até o final da primeira volta. A ideia era preservar o ego de ambos, para evitar conflitos diretos entre eles dentro da equipe. Mas para Senna, essa regra era algo difícil de aceitar, como se o impedimento estivesse limitando sua própria natureza competitiva. No GP de San Marino, Senna ultrapassou Prost na primeira volta, sem respeitar o combinado. Prost alegou que Senna descumpriu o acordo. Senna se defendeu dizendo que o combinado não valia para relargadas. Mas em Mônaco, a tensão foi para outro nível. Aquele parecia ser o momento perfeito para Ayrton Senna. Ele estava dominando a liderança com uma habilidade incomparável, como se estivesse em outra dimensão. Mas o espírito competitivo de Senna, sempre inquieto, levou a desafiar o acordo ainda mais além. Ele não queria apenas liderar a corrida, ele queria mais. Ele queria aplicar uma volta em Prost. Na mente de Senna talvez fosse uma questão de honra, mas por forçar tanto o carro, ele acabou perdendo o controle e bateu contra o muro. A corrida que parecia ganha foi perdida. Senna não conseguiu completar a prova e Prost venceu. Após o acidente, ele deu uma declaração que marcou aquela corrida para sempre. Ele disse que parecia ter entrado em uma outra dimensão, como se o foco e a adrenalina tivesse o levado para um estado quase que sobrenatural. Ele disse que se via pilotando o carro lá de cima, uma experiência realmente extraordinária. Mas então chegou o Grande Prêmio de Suzuka de 1989. Os dois agora estavam no Japão. Prost liderava o campeonato. Senna precisava vencer aquela corrida para se manter vivo na disputa pelo título. Prost, por sua vez, precisava apenas que Ayrton Senna não terminasse a corrida para ser campeão. A largada do GP do Japão de 89 foi dada e Prost, largando no segundo lugar, ultrapassou Senna e liderou a corrida desde então. Na volta 47, Senna viu a oportunidade perfeita para ultrapassar e se manter vivo no campeonato. Ele coloca meio carro de vantagem por fora da curva da chicane, mas Prost fechou a porta passando reto e batendo em Ayrton Senna. Àquela altura, se Senna não terminasse a corrida, Prost era campeão. Alan Prost nem pensou duas vezes, desafivelou os cintos e abandonou o carro, enquanto Senna pedia freneticamente para os agentes de segurança empurrarem o carro. Ele rapidamente corta a chicane e volta para a corrida, mesmo com sua asa dianteira quebrada. Ele vai aos boxes, troca a asa e volta atrás da Benetton de Alessandro Nannini, que herdou a primeira posição a 5 voltas para o fim. Naquele momento, em segundo, o brasileiro não tinha mais chances e o resultado dava o título a Alan Prost. Então Senna acelerou para alcançar Alessandro Nannini e no final da volta 51, Senna bota pela direita para entrar na mesma chicane do acidente e atacou. Nannini travou os freios e evitou o choque e perdeu a liderança. Foi uma das corridas de superação mais incríveis de Ayrton Senna, que vencia a corrida no GP do Japão. Mas mesmo com toda a superação, a FIA anula tudo que Senna fez, alegando que ele não poderia ter cortado a chicane, e Alan Prost foi declarado campeão mundial de 89. E então, 1990, Suzuka foi escolhida novamente como palco para mais uma batalha. Aquele ano, o destino quis que a situação fosse o contrário. Se Prost não completasse a corrida, Senna era campeão. Ayrton garantiu o melhor tempo e sua largada na pole position, mas a direção de prova inexplicavelmente decidiu trocar o lado da largada, deixando Senna no lado oposto do traçado da pista. Ele tentou protestar a decisão, mas não conseguiu reverter. Senna alegou que não iria deixar ninguém ultrapassar ele na largada, custasse o que custasse. A largada foi dada, com Senna fora do traçado e Alan Prost em segundo lugar pelo lado do traçado, mas Senna heroicamente fecha a porta para Prost e devolve a batida de 1989. Dessa vez,
Ayrton Senna era campeão do mundo. Após a temporada de 1990, Prost deixou a McLaren e foi para a Ferrari, buscando novos desafios, mas a rivalidade com Senna continuava. Não importava onde estavam, o confronto era inevitável. Cada ultrapassagem, cada freada, cada curva estavam cheias de história e tensão. Então, em 1993, na Austrália, Senna e Prost finalmente viveram o que parecia impossível, um momento de reconciliação. Após uma vitória histórica, Senna chamou Prost, que já tinha anunciado sua aposentadoria para o ano seguinte, para subir ao pódio com ele. Aquela imagem de ambos juntos simbolizava o fim de uma guerra que havia durado anos. Naquele momento, o ódio deu lugar ao respeito. Senna e Prost selaram a paz. Era a última vez que veríamos Ayrton Senna no pódio, mas aquela imagem ficou para a história. Uma lembrança de que, mesmo nas rivalidades mais intensas, há espaço para a redenção. No entanto, o destino tinha algo cruel reservado. No dia 1º de maio de 1994, a Fórmula 1 perdeu uma das suas maiores estrelas. Ayrton Senna se foi, mas a sua lenda permanece viva até hoje. Após a perda de Senna, Prost seguiu sua vida, e o que parecia ser uma rivalidade eterna se transformou em um respeito imenso. Hoje, Alain Prost exerce um cargo importante no Instituto Ayrton Senna, ajudando a manter viva a memória e o legado de seu maior adversário. Um símbolo de que, apesar das diferenças, o respeito sempre prevalecerá.